caros telespectadores. Para esta semana escolhi 3 tópicos para vir cá partilhar convosco. O primeiro é sobre a queixa que a líder do PSV apresentou contra o governo por causa da barragem de Banca Furada. O segundo é sobre o Encontro Nacional dos Vereadores do Desporto que aconteceu em Santo Antão. E, por fim, também analisar as análises das juventudes partidárias sobre os dados do emprego em Cabo Verde. Quanto à queixa apresentada pelo presidente do PSV contra o governo, parece-nos um pouco caricato. Porquê? Porque a barragem foi construída pelo governo anterior, ela fazia parte do governo. A barragem, antes da sua inauguração, houve um relatório que disse que a barragem não estava em condições para ser inaugurada, e a líder do PSV veio agora, com 3 anos de atraso, quase 4 anos, apresentar queixa contra o governo que não construiu a barragem, contra o governo que não fez os estudos para a construção da mesma, neste justo momento. Quanto a mim, o que parece é que a líder do PSV quer fazer ajuste de conta com o anterior primeiro-ministro, tendo em conta que já começaram a surgir notícias dos potenciais candidatos à presidência da República. O então primeiro-ministro está a dar a entender que ele é candidato, e a líder do PSV, por desaforo, quer pregar este partido ao seu antecessor. Por quê? Primeiro, porque é o governo anterior, o chefe do governo, que mandou construir a barragem, foi ele que inaugurou a barragem. Acho que a líder do PSV também participou na cerimónia de inauguração da barragem, sabiam que a barragem não estava em condições técnicas para ser inaugurada, e ela veio só agora tentar insinuar que vai apresentar uma queixa para tentar culpabilizar o governo atual, que não tem nada a ver com a construção da barragem. Toda a culpa da barragem, os cabo-verdianos sabem, é do anterior governo, que a senhora Janira fez parte. É por isso que, no meu entender, era que ele fazer ajuste de conta e tirar o senhor José Maria Neves da corrida presidencial, ou pelo menos lhe tirar-lhe o apoio oficial do PSV, se ela continuar a ser presidente do partido até as próximas eleições presidenciais. Também na semana passada aconteceu em Santo Antão o segundo Encontro Nacional dos Vereadores de Desporto de Cabo Verde. O encontro foi presidido pelo Ministro do Desporto, Dr. Fernando Elísio Freire. Na ocasião foram apresentados um conjunto de projetos de investimentos no desporto em Cabo Verde, projetos que estão em curso, projetos que já foram realizados, com destaque para as competições internacionais que vão acontecer em Cabo Verde este ano. Estou a falar dos Jogos Africanos de Praia, que vai decorrer na Ilha do Sal, também as provas de atletismo de montanha, que vão acontecer em Santiago, Santo Antão e Fogo, entre vários outros investimentos que estão em curso, nomeadamente a remodelação do estádio de Ertsen em São Vicente, placas desportivas, campos relevados para os municípios de São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, enfim, vários investimentos no desporto, vários investimentos também na nossa juventude. O que o governo quer com isto é acasalar o desporto e o turismo. Cabo Verde é um destino turístico de excelência, conhecido mundialmente. O governo quer juntar também o desporto de alta competição ao turismo, o que é muito bom para os nossos desportistas, é bom também para a nossa economia, mas também, sobretudo, para levar turistas para outros pontos onde os turistas ainda não é um destino turístico tão popular como Sal e Boa Vista. Falo, por exemplo, do interior de Santiago, que vai acontecer uma prova de atletismo de montanha em Serra Malagueta, que vai levar atletas internacionais e nacionais para competir no interior de Santiago. Isto também vai trazer mais turistas, mais pessoas a visitar esse sítio, o Parque Natural de Serra Malagueta, que ainda é pouco explorado, mas que com essa prova vai ganhar uma nova dinâmica. E nesta semana também ficamos a conhecer as análises das juventudes partidárias sobre os dados do emprego apresentado pelo INE. Da parte da JPD, o Sr. Secretário-Geral Ismael Teixeira deu uma conferência de imprensa para apresentar a leitura da organização sobre estes dados. Ele demonstrou que o desemprego não aumentou, o número fixou-se em 12,2%, a semelhança do ano anterior. Vale realçar aqui que em 2015, quando o PSV ainda era o governo, o desemprego situava à volta dos 15%. O desemprego jovem também baixou dos 32% para pouco mais de 27%. Vale recordar também que em 2015, quando o PSV era o governo, o desemprego jovem situava nos 41%, e ele também demonstrou que a JPI não tinha razão ao afirmar que temos um exército de desempregados em Cabo Verde. O que nós estranhamos é que a JPI no passado era uma organização muda, calada, que não tinha opinião, não tinha sugestões, não intervia em nada, apesar dos seus atuais dirigentes, basicamente na altura já eram jovens adultos, não diziam nada, e agora simplesmente aparecem sempre para
fazer análise ou fazer tecer comentários quando eles consideram que os dados não são bons para o país. Isso nós repudiamos, nós condenamos essa forma de estar na política. É por causa disso que os jovens estão a se desinteressarem pela política, porque se no passado já tivemos desemprego jovens, por exemplo, em 2013, a rondar os 51% mais ou menos, a JPI esteve calada. E quando há dados positivos, por exemplo, este ano o governo aumentou o número de bolsas de estudo para atribuir cerca de 1.200 bolsas de estudos. E a JPI não disse nada para parabenizar o governo, para parabenizar os jovens beneficiários. E sempre que há dados que eles consideram que não são bons, surgem na comunicação social a dar conferências de imprensa para apontar dedo ao governo. Isto mostra que esta organização quer chegar ao poder a qualquer custo, à custa do sofrimento dos jovens, sem nunca apresentarem qualquer alternativa. E isso ficou patente na análise que eles fizeram sobre o desemprego jovem na conferência de imprensa, tentando confundir a opinião dos cabo-verdianos. Acredito também que a juventude repudia essa forma de analisar os dados, porque quando o INE fala que o crescimento econômico foi de 5,5% no último ano, esses jovens aparecem para tentar pôr em causa os dados. Quando o mesmo INE diz que o desemprego jovem está a baixar, esses mesmos jovens tentam ali inventar novos argumentos. Entendemos que não é essa forma correta de analisar os dados na política. Os jovens devem estar na política sim, mas com honestidade intelectual acima de tudo, criticando quando é necessário, mas também reconhecer quando é feito um bom trabalho. Assim, o país sai a ganhar, a juventude sai a ganhar e a classe política também continua a conquistar credibilidade junto dos jovens, porque só para botar baixo isso não conquista e não cativa ninguém. Eram estes comentários que tinha para partilhar convosco. Muito boa noite, até a próxima.